nosso grupo vai começar a falar da descolonização da África. E nós vamos falar os principais motivos que levaram a essa descolonização. Foi no século XIX, as potências industriais europeias, elas colonizaram as regiões da África e da Ásia. Isso foi chamado de imperialismo ou neocolonialismo. Esses povos, a partir disso, se rebelaram contra o domínio das metrópoles. Porque ao participar de conflitos mundiais, os africanos e os asiáticos, eles entraram em contato com a realidade. E aí começou um possível surgimento de uma consciência nacional. Com base nisso, foi criada uma instituição. Foi a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1945. Um dos objetivos dessa entidade era estimular a autodeterminação desses povos. Depois da Guerra Fria e com o fim da Segunda Guerra Mundial, os países europeus enfraqueceram bastante. O que fez com que os Estados Unidos e a União Soviética se tornassem as maiores potências mundiais. E com isso, eles começaram a querer aumentar suas áreas de influência. Então, eles começaram a aumentar para a África e para a Ásia. E se posicionaram a favor da descolonização desses países. O processo de descolonização ocorreu nas décadas de 1940 e 1950. Isso levou à formação de países asiáticos e africanos politicamente independentes. Como esses países tinham acabado de conquistar sua independência, a sua economia era muito frágil. Isso foi chamado, na época, de países do terceiro mundo. A descolonização da África está relacionada a dois importantes movimentos de união entre países, o pan-africanismo e o pan-arabismo. O pan-africanismo estimulou a luta contra o colonizador na África subsaariana. A primeira conferência pan-africana ocorreu em 1900. O objetivo foi unir os povos africanos colonizados na luta contra as metrópoles europeias. Também estava estreitamente ligado ao movimento chamado Negritude. Essa mobilização de cunho político começou na década de 1930. Já o pan-arabismo, por sua vez, defendia a reunião de povos colonizados do norte da África com base na cultura e na religião. Desse modo, além de estimular a luta pela descolonização, propõe uma aproximação com países árabes muçulmanos do Oriente Médio. Houveram diferentes formas de descolonização. Movimentos de independência na África e na Ásia caracterizaram-se pela luta dos povos locais contra a dominação colonial. Também, processos de descolonização foram feitos pelas próprias metrópoles, que queriam garantir seus interesses nas regiões dominadas, mas encontravam dificuldades por terem saído economicamente enfraquecidos do conflito mundial. Por isso, alguns movimentos se deslocaram relativamente pacíficos, destacando-se a Inglaterra e a França. A estratégia da França foi pela Conferência de Brazzaville, onde participaram governantes da África subsaariana e decidiram pela integração dos povos colonizados à comunidade francesa e prometeram a instituição de uma Assembleia Federal, para que representantes das colônias pudessem participar diretamente das decisões políticas. Essa Constituição francesa formou a União Francesa, que fundamentava na igualdade de direitos. Outros grupos, influenciados pelo socialismo, participaram pela descolonização, mas defendiam não só a independência, mas também uma luta pela revolução social. Em 1955, representantes de 20 novos países africanos e asiáticos reuniram-se na Conferência de Bandung, com o principal objetivo era discutir políticas de cooperação mútua e ações que garantissem a independência político-econômica de todos eles. Os países que participaram desse congresso decidiram pelo não alinhamento às políticas dos Estados Unidos e da União Soviética. Incluía também o repúdio à corrida armamentista da Guerra Fria. Teve grande repercussão na ONU, que começou a pressionar as antigas potências para que reconhecessem a autonomia dos países da África e da Ásia. Após o término da Segunda Guerra Mundial, conviviam na África cerca de 800 etnias diferentes, falando mais de 1000 idiomas. O continente estava então dividido por áreas de exploração, como França, Grã-Bretanha, Itália, Portugal, Espanha, Bélgica e Alemanha. Os colonizadores europeus partilharam a África de acordo com seus próprios interesses políticos e econômicos, ignorando a história dos povos que ali viviam. As fronteiras estabelecidas eram artificiais e muitas vezes reuniam
em um mesmo território vários grupos étnicos. Quando as potências europeias dividiram o continente africano, foram ignoradas as tradições do povo de lá, ocorrendo assim tensões que levaram o país a um verdadeiro local explosivo. Um grande exemplo disso é Ruanda, onde no local vivem dois grupos étnicos, os Tutsis e os Hutus. Os conflitos se deram pela divisão do local entre duas etnias, principalmente por questões de genética que levaram ao poder. Os Tutsis correspondiam a aproximadamente 15% da população de Ruanda. Mesmo sendo minoria, eles foram escolhidos pelo poder colonial para governar o país pelo fato de terem a cor da pele mais clara, o nariz mais fino e por serem mais altos. A maioria Hutu, 85%, ficou excluída do processo socioeconômico do país. Porém, em 1959, os Hutus se revoltaram com a condição que estavam e assumiram o poder do país. Nesse mesmo ano, Ruanda adquiriu status de república. Logo após isso, iniciou-se a perseguição aos Tutsis, que eram exilados e organizaram um exército e voltaram para Ruanda. Porém, foram massacrados pelos Hutus, devido à grande quantidade do povo. Outros massacres aconteceram até que, através de um golpe de Estado, o coronel Juvenal Habyarimana, de etnia Hutu, assumiu a presidência do país, acabando com todos os conflitos. Vamos falar agora sobre a África Negra Francesa. Em 1956, o governo da França aprovou uma lei para regular o processo de emancipação de seus territórios africanos. De acordo com essa lei, seriam realizadas eleições de representantes para as assembleias locais e para conselhos de governo. Os habitantes de cada território iriam ter direito a voto, o que não acontecia anteriormente. 2 anos depois, em viagem à África Francesa, o presidente Charles de Gaulle prometeu que os povos colonizados seriam consultados sobre o futuro da região e informados sobre todas as decisões. Eles teriam que decidir se queriam ou não fazer parte da comunidade francesa. A Guiné foi a única que se manifestou contra a permanência na comunidade francesa. Segundo o líder político Ahmed Sékou Touré, ingressar na comunidade significa manter laços de dominação. Por outro lado, favorecia sim a continuidade dos negócios da França na região, e o lado negativo permitiria que a emancipação das colônias ocorresse de modo negociado, sem favorecer alguma parte, sem os confrontos armados que marcaram, por exemplo, a independência da Argélia. Assim, em 1960, uma onda de independência tomou conta da África Negra Francesa, e novos países se constituíram, como, por exemplo, Camarões, Madagascar, Costa de Marfim, Senegal, Mali, entre outros. A maioria deles permaneceu ligado com a comunidade francesa, mas tendo um crescimento independente. O processo de emancipação da Argélia não foi nada pacífico. A guerra teve início em 1954, com violentos confrontos entre os argelinos e as tropas metropolitanas. O movimento foi conduzido pela Frente de Libertação Nacional, mais conhecida como FLN. Em 1987, o exército francês organizou uma forte repressão e provocou inúmeras mortes, que ficou conhecido como a Batalha de Argel. De Gaulle, com um plebiscito realizado na França, teve o apoio popular para renegociar com os argelinos e promover a paz. No ano seguinte, França reconhece a independência da Argélia e a guerra termina, com cerca de 1 milhão de argelinos mortos. Sua independência levou a dificuldades políticas, pois grupos muçulmanos e organizações leigas se aproximaram com o objetivo de libertar o país. Mas, quando a independência se consolidou, não haviam partidos que unissem argelinos em prol da estabilidade política, gerando assim o golpe militar que derrubou o presidente Ahmed Ben Bella. Esses conflitos duraram de 1992 a 1995 e fizeram mais de 50 mil mortes na Argélia. A África do Sul foi colonizada por diferentes povos europeus, principalmente holandeses e ingleses. Os ingleses conquistaram o território e formaram a União Sul-Africana, que após sua independência em 1931 passou a se chamar África do Sul. A independência significou o fim da dominação política de brancos sobre negros. No entanto, formou-se um governo de minoria branca. Em 1913, a elite criou leis que consolidavam o poder sobre os negros, criando o apartheid, que impedia o acesso dos negros à propriedade de terras, participação política e os impediam de viver nas mesmas zonas residenciais que os brancos. O Congresso Nacional
Africano, conhecido como CNA, liderado por negros, incentivava a luta dos negros contra a discriminação. Comandado por Nelson Mandela, baseava-se em desobedecer as leis e os civis. Esse caso levou à repressão pelos governos dos brancos, ocorrendo assim, em 1960, o massacre de Sharpeville, em que foi uma manifestação pacífica, mas acabou matando 67 pessoas e levando à prisão de Mandela. Outras manifestações levaram ao massacre de Soweto, que matou milhares de estudantes. Frederick de Klerk foi eleito presidente e promoveu várias mudanças, principalmente a liberdade de Mandela, o fim do apartheid e, futuramente, em 1994, a eleição de Mandela como primeiro presidente negro. O movimento separatista do Congo ocorreu em 1955, quando o rei belga Balduíno I visitou a colônia. A sociedade congolesa esperava mudanças com essa visita, mas não ocorreu. Isso fez com que uma associação cultural chamada Abaco passasse a liderar uma luta pela independência. Esse processo de independência ganhou impulso depois das eleições populares em 1957, marcada por grandes violências. No ano seguinte, o Congresso Pan-Africano reuniu lideranças nacionalistas, destacando-se o congolês Patrice Lumumba, por seus discursos contra a exploração colonial. Em 1960, realizou-se em Bruxelas uma reunião com os líderes políticos congoleses, estabelecendo-se a independência em 30 de junho e mudando o nome para República Democrática do Congo. A Angola foi colonizada por Portugal e passava por intensos conflitos pela independência. A luta emancipacionista era feita por 3 grupos: o Movimento Popular pela Libertação de Angola, conhecido como MPLA, a Frente Nacional Libertadora de Angola, FNLA, e a União Nacional para a Independência Total da Angola, UNITA. Em 1974, a Revolução dos Cravos derrubou o regime salazarista em Portugal, formando um governo com planos na descolonização da Angola. O Tratado de Alvor previa a formação de um governo provisório em conjunto, mas resultou em uma guerra civil. Em 1975, Luanda, a capital do país, foi tomada pelo Movimento Popular pela Liberação de Angola, que proclamava a independência. Assim, Agostinho Neto tornou-se representante do governo da República Popular da Angola. A descolonização da África foi caracterizada por mudanças relacionadas com guerras civis, que resultaram nas divisões político-administrativas criadas pelos países europeus. Durante a descolonização, ocorreram milhares de mortes e muitas pessoas se refugiaram ou migraram para outros locais com o intuito de fugir dos conflitos. A África está se desenvolvendo economicamente, mas ainda assim é sinônimo de miséria, fome e epidemias, que levam a termos uma visão de um país muito pobre e frágil.